Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para um encontro super especial, num horário alternativo dos que eu costumo estar aqui com vocês sempre pelas manhãs e também às 17h30 aqui no nosso portal, porque eu estava viajando, eu acabei de chegar de viagem e eu não poderia deixar de estar aqui com vocês, porque durante as minhas movimentações eu vou acompanhando as notícias, né? Vou vendo as redes sociais e eu acompanho sempre o que acontece no mundo que a gente pode chamar bolsonarista. E aí, um episódio que aconteceu hoje, que foi o cancelamento da ida do presidente Lula à China, gerou tanta especulação e tanto agouro, né? Diria até mau agouro, né? Essa gente é uma gente muito problemática, muito complicada. Não é por outra razão que eu sempre digo aqui com vocês que essa onda que se abateu sobre uma parcela da sociedade brasileira adoeceu, intoxicou pessoas, intoxicou mentes, corações e almas, né? E isso vai ser uma tarefa muito difícil para reverter, mas ela é possível. Ela é possível, sobretudo, com atitudes concretas, com muitos debates, muitos esclarecimentos, muitas desmistificações. É um processo. Nós não estamos num jogo que apareceu por acaso. As coisas que nós estamos vendo, o negacionismo, o atraso político, o empobrecimento do povo brasileiro, isso não aconteceu como um passe de mágicas porque era o destino do povo brasileiro que isso viesse a acontecer. Não. Existe toda uma estrutura por trás, eu tenho denunciado sempre aqui, e muitas pessoas que estão na internet também estão fazendo isso, enfim. E esse processo de embate irá continuar. Eu tenho salientado aqui com vocês que muitas pessoas, às vezes, demonstram um certo desânimo. Ah, eu não estou vendo o Bolsonaro preso, eu não estou vendo as coisas se concretizarem. E eu gosto sempre de lembrar, meu amigo, minha amiga, o processo de luta, ele não se resolve como numa luta de boxe. Uma pessoa, um atleta dá um soco, um upper, né? No queixo do outro, o cara desaba e acabou. Não. É uma luta permanente, até porque nós estamos enfrentando muita inteligência, muita ciência política, né, que usa de todas as formas, inclusive da ignorância, da mentira, da desfaçatez, do medo, do pânico, para conseguirem neutralizar uma sociedade como um todo. Então o processo vai continuar e nós temos que nos dar por satisfeitos de termos alguns espaços onde a gente pode se conectar. Quando eu abri o Portal do José, foi mais uma atitude, né, para desopilar minhas emoções, né, para poder falar com pessoas daquilo que eu estava enxergando e não estava vendo muita gente tocar em determinados assuntos. O que foi extremamente bacana e gratificante foi ver que tinha muita gente no nosso país que começou a se conectar através do nosso portal. Então isso é muito bacana, é muito gratificante e só mostra que a gente tem que continuar nesse processo, né? Eu quero comentar com vocês então algumas situações que eu vi hoje em função desse episódio do cancelamento da viagem do presidente Lula. O que está acontecendo de fato, né? Pois bem, eu vou conversar com vocês, mas antes de mais nada, é sempre muito importante fazer aquele lembrete, né? Se você está chegando agora e não nos conhecia, se inscreva. Você aqui é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, você vai ver a cronologia de muitos assuntos que a gente tratou aqui no nosso portal e de como a gente tem acertado uma série de análises, uma série de questões que se concretizaram aqui no nosso país. Portanto, se você gostar também, compartilhe, não esqueça de dar o seu joinha, de mandar os seus comentários para cá. Lembrando que todos os dias eu abro um chat entre 17h30, a partir de 17 até 17h30 aqui nesse espaço aqui nosso, exceto no dia de hoje, porque hoje atrasou bastante tudo, né? Mas enfim, você que também é muito bem-vindo. Se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar também mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, eu comentei com vocês e nas minhas caminhadas aí nesse final de semana, eu me deparei com pessoas que são religiosas, são evangélicas, e elas estão de fato acreditando que o Lula morreu no dia 5 de novembro e que nós temos aí um clone. Então aquilo que a gente acha que é impossível de movimentar a cabeça de um ser humano, isso está acontecendo. Eu já mostrei aqui para vocês um cidadão que se intitula como pastor, ele tem feito essa pregação
que o Lula já morreu no dia 5 de novembro, que nós temos aí 2 clones, e fica mostrando fotografias, e tem gente que reproduz esse tipo de insanidade. Outro dia até o Nicolas Ferreira, ou o deputado Nicole, né, também fez uma menção em relação a isso. Então, a tarefa do governo que nós ajudamos a eleger, a vitória do processo civilizatório, ainda não se deu por completo não, porque a gente vai ter que enfrentar esse tipo de situação, né? Sobretudo porque nós não temos os grandes veículos de comunicação interessados em revelar essas mentiras, essas falcatruas, essas situações tão corrompidas, né, que essa gente divulga o tempo todo, porque isso de um certo modo, né, aliás, de um modo fundamental, ajuda que os interesses econômicos desses grandes grupos fiquem preservados. Quanto mais a gente estiver discutindo assuntos paralelos, não estiver discutindo economia, Banco Central, pagamento de juros, o orçamento público da nação, melhor para eles, né? Quanto mais a gente estiver alienado em relação a quem paga impostos aqui no nosso país, os privilégios, os benefícios, bom, quanto menos a gente souber dessas situações, mais eles estarão tranquilos. Então, nada acontece por acaso. Então, no meio desse ambiente, a gente teve mais uma informação hoje relacionada à saúde do presidente Lula, à sua existência, à sua vida. Por orientação médica, Lula adia mais uma vez viagem à China. Nova data não foi definida. Eu confesso a vocês que quando saiu a notícia que o presidente Lula ele estava com pneumonia, ou um começo de pneumonia, eu falei, olha, sair da China está ficando embaçada, porque não vamos nos esquecer que a China tem protocolos de saúde muito radicais, né? A gente viu o que aconteceu no período da pandemia, enfim, os protocolos que eles adotaram. Ia ficar um negócio estranho, uma pessoa que sai de um país com bactérias ou com algum tipo de virose, se encontrar com o presidente chinês que acabou de ser reconduzido, né, ao cargo por unanimidade, pelos votos ali dos seus correligionários partidários. Então, ia ser uma coisa estranha, o Lula de repente se encontrar com ele, mas está ali de uma forma bem afastada, bem isolada, enfim. Apesar de termos uma delegação muito grande na China, a presença do presidente Lula seria muito importante para ajudar ainda mais a animar os negócios ali. Mas os negócios vão acontecer, o presidente Lula vai certamente ir à China, agora acabou de indicar a ex-presidente Dilma para comandar o BRICS, que é um banco, né, de fomento internacional, que inclusive tem a participação muito forte da China, da Rússia, África do Sul, enfim, do Brasil e da Índia. Então, as confluências de positividades estão muito grandes nesse momento. Exceto aqui dentro, porque o Lula ainda não completou 90 dias e já está sendo declarado morto, está sendo declarado uma pessoa com doenças incuráveis por essa gente toda, e agora eles continuam a fazer todo tipo de sabotagem, já dizendo que o impeachment de Lula já está amadurecendo. E aí tem pessoas que eu sempre acompanho, né? E uma dessas pessoas, um desses formadores de opinião da direita, é a pessoa que se intitula doutor, filósofo, parará, para um monte de coisa. Eu não vou aqui ofender nem desqualificar o colega, vamos dizer assim, né? Mas o nível de equívoco, de análise equivocada que essas pessoas fazem é um negócio assim, impressionante. A gente não sabe se tem uma sinceridade nisso, nessa maluquice, ou o que está por trás desse tipo de situação, né? Então, agora mesmo, no meio desse contexto do Lula está se reservando, né, se resguardando, a gente se depara com esse tipo de notícia conspiracionista. Vamos lá. Lula atacou o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. E agora o Partido Novo entrou com uma ação contra a fala de Lula, falando que Lula ofendeu as instituições, no líder do Ministério Público. Ou seja... É muito engraçado isso, né? Um bolsonarista todo emocionado porque supõe que o Lula numa fala, né, a fala crítica que ele fez, uma suposição que ele fez, ele estava ofendendo instituições, estava querendo destruir instituições, né? Mas vamos seguir em frente. O Novo entrou com uma ação defendendo Lula e o Ministério Público para o líder do Ministério Público, que é a PGR. Se a PGR negar essa ação, a PGR está indo contra os seus, contra o próprio Ministério Público. Lembrando que a PGR é o líder do Ministério Público.
Então, se o PGR... O PGR, só para te lembrar, né, o procurador-geral se chama Augusto Aras, tá? Que não viu crime de Bolsonaro durante os 4 anos, viu absolutamente nada. Então agora ele vai ver numa fala de Lula algum crime? Vamos lá. Se o PGR fala, não, eu não vou tocar essa ação, o Ministério Público vai ficar revoltado com o PGR. Se o Ministério Público fala, eu vou tocar essa ação, Lula já era. Deu para entender o quanto a articulação vem sendo feita dentro dos mínimos detalhes? Não deu para entender, ninguém vai entender. A fala está muito confusa, a conta não fecha, tá? Para derrubar Lula, é exatamente isso que o Partido Novo fez. Então, bateu um bolão, foi em cima, foi em cheio, na veia, na jugular do Lula. E agora é esperar as cenas do próximo capítulo, tá certo? Meu amigo, espere, mas é o seguinte, compre muita pipoca, compre Coca-Cola de 2 litros, se não gostar, compre Guaraná, compre mate, água, né? E vai comendo pipoca, vai bebendo Coca-Cola e vai aguardando, tá? Para ver esses desdobramentos. Eu fico impressionado como é que pessoas que são formadas em direito e que se colocam como filósofas, né, são capazes de fazer previsões tão pífias, não tem como a gente dizer de outro modo, né, mais pífias do que se a mãe de Iná estivesse viva e estivesse opinando também sobre política aqui no nosso país. Então, presidente Lula, olha, o senhor vai precisar de muita energia, porque além de fazer um governo para enfrentar uma série de situações, vai ter que se cuidar também do mal olhado, do mau agouro, de todo tipo de sentimento negativo que essa gente joga 24 horas por dia. E vamos ter que combater essa gente também, em todos os cantos, né? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço. Amanhã temos muitos assuntos importantes. Tchau!